Nas frias montanhas de Kellon, uma família extraterrestre vivia à sombra de um patriarca implacável. Shorvak, o pai autoritário, governava sua casa a um punho de ferro, acreditando que a sobrevivência de sua linhagem dependia da disciplina rígida. A mãe, Lita, por outro lado, ansiava por proteger os filhos do mundo cruel e dos mandos impiedosos de Shorvak. As brigas ecoavam pela casa de pedra cintilante, com Shorvak exigindo obediência e Lita defendendo o direito dos filhos de escolherem seu próprio caminho. O confronto entre o controle e o cuidado tornava-se cada vez mais inevitável, ameaçando a união familiar. Quer então entender um pouco mais de como você pode colocar valores familiares dentro do seu iceberg cultural e, obviamente, nas suas narrativas? Então, sim, bora! Alô, tudo bem? Aqui é Fel Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de Iceberg Cultural, trazendo hoje valores familiares. É interessante porque quando a gente fala sobre valores familiares, muitas vezes se passa batido, apesar de ser algo que a gente vê todos os dias no nosso mundo real, considerando a sociedade, as afrontas que você fez com seus pais com seus avós e a relação familiar que existe de uma forma geral na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, por que não conversar e entender um pouco mais de como a gente pode converter essas experiências dentro de uma estrutura social, de uma estrutura de uma cidade, de uma estrutura familiar, ou simplesmente um plot narrativo, um confronto, um obstáculo, algo que vai unificar as suas vontades, as suas ideias, as suas experiências com uma narrativa muito mais viva e, obviamente, bem mais imersiva. Beleza? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre alguns tópicos interessantes que eu acho que vale a pena a gente entender quando for colocar o iceberg cultural de valores familiares na sua narrativa. Uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente já começando, obviamente, é trabalhar com Genius Loss, mas o Genius Loss vai ser um pouco diferente hoje. Claro que a gente vai falar um pouco sobre como entender a ideia, como tem os princípios, a proposta, as palavras, as coisas-chave, o que todo mundo já sabe o que é dentro dessa ideia de Genius Loss e a essência da sua criação. Mas aqui agora, quando a gente fala sobre valores familiares, nós vamos entender um pouco mais um quesito de suspensão voluntária da descrença juntamente com a proposta narrativa que você quer fazer. Ou seja, nós iremos falar um pouco sobre contextos da sociedade. Claro que você vai estipular futuramente, nesse vídeo ainda, essas ideias de conformação entre as suas ideias, a sociedade como um todo, algo que pode ser algo na cabeça da pessoa, na cabeça da sociedade, na cabeça do governante ou diversos outros fatores filosóficos, religiosos e tudo mais. Só que o interessante aqui é você imaginar o seguinte: quando você vai fazer uma narrativa simplesmente habituando ou ambientando dentro daquela localidade, daquela região, daquele tempo, aquele espaço, a suspensão voluntária da descrença é algo muito importante, principalmente para aproximar quem está lendo de quem está escrevendo, ou no caso, de quem está jogando, de quem está narrando. Se é uma estrutura extremamente fantástica, em outro universo, em outras propostas, em outros tempos e espaços, em outras realidades, ok, você pode começar a preparar o auxiliar arcabouço, fazer aquele setup inteligente para conseguir mostrar que mesmo que esteja uma época medievo, tem uma ideia muito mais progressista do que tem hoje quanto a quesitos familiares. Só que eu acho interessante, quando você for estipular, pelo menos no começo, é você imaginar mais ou menos qual que é a base estrutural, social, mental da região e da localidade. Então, se você vai fazer algo mais relacionado ao medievo, é interessante você começar a estruturar as suas ideias de valores familiares em cima de uma relação medievo. Se você vai fazer algo mais relacionado ao modernismo pós-Segunda Guerra Mundial, eu acho interessante você ter uma ideia de como funciona esse ponto. Quer fazer algo mais relacionado à questão talvez imperialista, uma época ou uma região mais tribal, uma região mais indígena, um 1200, um 1400, Indonésia, Brasil, China, 5.000 anos antes de Cristo.
é interessante que quando vamos estruturar algo, principalmente quando é iceberg cultural, quando é algum ponto um pouco mais profundo e muitas vezes mais difícil de deixar visível aquele iceberg, quanto mais ganchos você conseguir criar de semelhança entre o que você quer e aquilo que já existe, é mais fácil de construir quando o plot não é o mais importante. Se por acaso os conflitos familiares são algo essencial, quando a estrutura de personagem, quando os arcos de personagem tem tudo a ver com esses conflitos familiares, no caso, o seu conflito é um conflito personagem versus sociedade, onde você vai discutir essas ideias problemáticas sociais, ok. Crie a sociedade que você quiser, crie os valores familiares que você achar interessante, não tem problema você quebrar porque você está fazendo essa ideia narrativa. A ideia narrativa é quebrar os conceitos de valores que tem, tanto do mundo real quanto do mundo fantástico, ou até mesmo dentro do próprio mundo fantástico que você está fazendo. Caso não, e dele identifique mais o ponto de que, dentro da sociedade de tempo e espaço, existe já alguns valores pré-estabelecidos. E com essa semelhança, você consegue entender um pouco mais profundo aqueles fatores históricos, aqueles fatores sociais. Um próximo ponto dentro dessa mesma reflexão é a questão de filosofias, religião e mitologias. Muitas vezes, quando a gente fala sobre conceitos sociais, culturais, tem a ver com o tempo. O tempo constrói, o tempo faz, o tempo desfaz, o tempo confaz. Então, é interessante você imaginar dentro da filosofia por detrás daquele mesmo ponto histórico. Nós colocamos os fatores como funciona a sociedade, a cabeça daquele ponto. Porém, filosofia, porém, religião e as histórias que são contadas é algo interessante. Mas, Rafa, eu quero construir os meus valores familiares. Ok, vamos fazer isso. O que eu estou trazendo aqui primeiramente é que caso você não tenha uma experiência mais profunda de construção de iceberg cultural, é interessante você começar mais próximo de uma sociedade conhecida. É mais interessante fortalecer a suspensão da descrença a partir de gatilhos da similaridade. Obviamente, como estamos no canal de criação de world building, onde a criatividade é o ponto mais importante, sendo fortalecido por técnicas literárias, então ok, vamos viajar longe dentro desse vídeo ainda. Mas a ideia é você imaginar que a suspensão voluntária da descrença ela vai te auxiliar a produzir um setup interessante. Quando a gente fala sobre criação de mundo fantástico visível, que são coisas muito mais fáceis como roupa, como trejeito, como fala, como pintura, como arquitetura, como sistema mágico, é muito mais visível porque você vai considerando e construindo. O iceberg cultural, como tem diversos vídeos, vou até deixar a listinha aqui para vocês irem lá ver todos os nossos vídeos de iceberg cultural. Tem até um vídeo que eu falo sobre todos os tópicos de iceberg que ainda futuramente vão aparecer no canal e outros pontos, obviamente, que eu for descobrindo ou estudando de acordo com o tempo que eu for fazendo. Então você percebe que o iceberg cultural mais invisível, a parte mais baixa do iceberg, ela é muito mais sutil. Então se você vai revirar o seu iceberg deixando o profundo superficial, talvez utilizar da suspensão voltada à descrença não seja tão interessante. Mas se você vai abordar esses fatores de uma forma bem mais profunda, como o próprio iceberg cultural já traz, ter uma suspensão voltada da descrença fortalecida é algo muito importante, principalmente embasado na filosofia ou na sociologia ou na religião. Tanto que eu sugiro demais que você, quando for estipular as próximas etapas desse episódio, é você ir atrás de filósofos, ir atrás de sociólogos, ir atrás de ideologias e diversos fatores, e imaginar como essa sociologia, como essas ideias, esses pensamentos podem ser convertidos dentro de uma estrutura familiar. Se você é fã do catolicismo e estuda um pouco mais, entende que existe uma estrutura familiar proposta por essa religião. Se você é budista, uma outra estrutura familiar com semelhanças e diferenças. Se é o sikhismo, outras semelhanças e diferenças. A partir, talvez, vamos criar uma estrutura familiar baseada em Freud, baseada em Nietzsche, baseada em qualquer outro filósofo, e baseada em algum filósofo moderno hoje, ou até mesmo uma letra de música. Não tem problema nenhum.
O fato primordial e o importante é você ter ideias para criar esse brainstorming a partir dessas estruturas filosóficas, sociais e históricas que você fez na hora da construção que você for fazer dentro da sua proposta de mundo fantástico. Agora que você já tem uma ideia de mais ou menos quais são alguns pontos interessantes que você pode abordar de acordo com a sua cultura, sociedade ou até mesmo a pesquisa que você fez de filosofia, sociologia, religião de uma forma mais geral, vamos então começar agora a construir realmente o valor familiar internamente. E um primeiro muito importante é a questão da hierarquia. Se você vai estruturar valores, significa que existe uma lista de situações, uma lista de conceitos e ideias que fazem com que esses valores precisam ser construídos ou desconstruídos, dependendo daquilo que você for fazer. Então, interessante é você imaginar qual é a hierarquia, porque hierarquia gera valor, valor gera poder, poder gera influência, influência revela comportamentos, motivações, vontades, ações e pensamentos. Ou seja, se você coloca, como foi aparecido na introdução desse vídeo, que existe um pai patriarcal em cima de uma ideia superior, onde a mãe, apesar de não ter um poder realmente político dentro da família, luta por essa liberdade, você já tem uma escala de poder onde tem pai superior, a mãe inferior, porém ambos superiores aos filhos. Por enquanto não falamos nada sobre o quesito de filho mais velho, filho mais novo, filho do meio, homem, mulher, quanto à questão dos filhotes. Por enquanto, falamos apenas no posicionamento possível dentro desse. Apesar de que não foi em nenhum momento falado que talvez o pai é superior, a mãe e os filhos tenham a mesma quantidade de poder, referente como mostrado em diversas questões imperiais, mas a mãe, por ter uma relação direta com o pai, ou de amor, ou simplesmente do casamento, ou algum fator social, político que não foi abordado, tenta pôr essa imposição em cima do controle patriarcal. Então é interessante de criar essa ideia hierárquica, se é algo patriarcal, se é algo matriarcal, se é algo talvez em relação aos mais velhos, ou os mais velhos estão mais para baixo. No caso, homens estão superiores a mulheres, mulheres são superiores a homens, o importante não é o sexo, mas sim a idade, quem veio primeiro. Se por acaso, dentro daquela família, o homem pai é mais novo que a mãe, então a mãe que manda, porque o importante é a relação de idade, quem veio primeiro. Então é interessante você estipular esse quesito hierárquico e talvez, caso você queira colocar algo revertendo, deixando aquele valor mais embaixo ao valor mais em cima, ou seja, se aquele iceberg cultural inferior vai deixar algo mais um conflito superior, aí você pode explicar. Você pode colocar num diálogo de discussão entre pai e mãe, mostrando quem tem o poder daquilo, ou no caso, num pensamento de personagem, ou desabafando ou falando consigo mesmo, explicando como funciona o quesito hierárquico dentro daquela família, ou simplesmente daquela questão hierárquica de uma forma mais cultural, social, de uma forma interessante. Então, o legal de estruturar algo hierárquico é você possuir propostas de conflito e construção de personagem de acordo com a sua necessidade. Quero fazer um arco de redenção onde o pai patriarcal vai se transformando em algo um pouco mais suave. Perfeito? Quero fazer um arco de rebeldia onde eu quero quebrar a sociedade de acordo com a minha vontade. Perfeito? Quero fazer, na verdade, um arco destrutivo onde eu quero romper com todas as reformas que existem dentro daquela proposta. Então, existem diversas, infinitas vontades e formas diferentes de construir um personagem ou um arco de personagem a partir dessa quebra de valores ou reforço de valores. Porque muitas vezes, quando você cria um personagem que existe uma ideia, ele pode no começo querer quebrar, mas no final abraçar a proposta ou vice-versa. Então, o interessante desse proposta hierárquica é a construção primordial em cima dos valores que você quer fazer. Quero fazer algo a partir de uma coisa tribal, de uma coisa mais medieval, de uma coisa mais antiga, uma coisa mais moderna. Quero fazer algo tribal a partir de algo matriarcal dentro de uma proposta futurista do ano 5000. Perfeito! A construção do universo é seu, construindo a partir das propostas, das pesquisas feitas, onde a base ideal inteira é uma ideia psiquista ou cientologista de acordo com a proposta que eu quero montar dentro. Nossa, que diferente! É isso que é o legal. Uma estrutura de cunho familiar, onde nós não sabemos como funciona, e ao adentrar nessa família, a gente entende um pouco
mais a partir dessas reflexões, simplesmente identificando o fator hierárquico e como essa hierarquia demonstra o poder em cima das ações dos personagens. Um próximo ponto interessante é a questão do tamanho da família. Mas, Rafa, o tamanho da família é importante? Sim ou não, depende muito do que você quer fazer. Quero fazer uma importância nula? Ok, não importa o tamanho. Mas eu quero fazer que tenha importância sim, como por exemplo acontecia na China, onde um homem e uma mulher apenas poderia ter uma única criança. Devido ao tamanho da população, quanto mais pessoas, mais difícil. Onde a família precisava pagar tributos muito altos para ter um segundo filho. Ou até mesmo a gente pega aqui no interior do Brasil, onde as famílias têm diversos filhos, tanto para que eles possam trabalhar e assim sustentar a família, além do fato de que quanto mais filho, mais tem um apoio do governo referente à quantidade de filhotes que aquela pessoa tem. Então você pode estipular tamanho de família porque isso pode gerar diversos conflitos diferentes, onde a sociedade vai ver aquele tamanho de família de forma diferente. Então é muito legal você pensar nesse fator do tamanho dela, porque o tamanho vai gerar complicações ou favorecimentos de acordo com algo que você vai futuramente construir a sua sociedade ou simplesmente não mostrar. Eu quero fazer que, na verdade, a quantidade gigante disso é a partir simplesmente da fisiologia. Ou um fator, no caso, como parecia antigamente, o homem queria ter um filhote, não necessariamente, mas queria ter sexo, e com isso tinha sexo com a mulher, e caso tivesse filho, era mais um. Onde teria que a moça cuidar de qualquer forma, tendo 12, 13, 15 filhos, ou no caso, se não tivesse condição, ou simplesmente abandonaria, ou faria qualquer outra coisa pior, que a gente já viu diversas atrocidades na história do mundo e na história do Brasil. Então você pode estipular esse tamanho familiar como forma de estrutura, já que estamos colocando valores. Como o pai faz filha roda e não importa, qual que é o valor familiar dessa família? Ou no caso, existe toda vez que, mesmo que o homem não queira, o valor íntegro filosófico religioso que você estipulou antes faz com que aquele homem precise ser pai daquela criança indiferentemente do que seja. Tem diversas histórias em alguns animes, por exemplo, que o fato do pai ou da mãe pegar aquela criança entendendo o valor da família, indiferente se é humano, se é um yokai, se é escolhido, se é demônio ou o que seja, considerando os fatores que tem tanto da familiaridade quanto dos valores que você quer estipular. Mesmo que isso aquilo não tenha um impacto direto, ou se tenha, é apenas pontual para um começo de desenvolvimento do personagem, mas todo o desenvolvimento você faz. Mas, Rafa, como eu posso fazer isso, por exemplo, dentro de um RPG? Da mesma forma, onde você pode construir um personagem, ou você, mestre, construir umas situações que, caso o personagem, o jogador, não queira ser órfão, ou perdeu a memória, ou qualquer outra coisa, gerar ideias de conflitos. Tanto que eu estou jogando uma mesa muito interessante, onde a moça escolheu vingar a família que foi morta por demônios devido a esse valor familiar que tem. Ou um outro rapaz que estava buscando o pai porque o pai, né, sumiu da vida da família, falando que ia fazer isso para salvar o filho. O filho cresceu e agora está em busca do pai para ajudá-lo a salvar a família ou até mesmo achar a história final do pai. Então, esses valores familiares são conformados interessantes. O próprio arco de decadência de Sasuke, de Naruto, é a partir dos valores familiares que ele tem. Porque ele quer matar o irmão devido ao remorso, à quantidade de pessoas que fez, à quebra da família, à traição que o irmão teve em relação ao fator que ele tem com ele. Então, esses valores familiares dependem do tamanho da família, quanto mais e quanto menos. E, obviamente, quando a gente fala sobre estruturar uma família, a definição dela como forma, a gente vai colocar os papéis dos membros. Uma coisa é a hierarquia, é quem tem o poder. Outra coisa é a gente definir a função de cada um. No caso, o pai pode mandar, mas ele não necessariamente é o provedor. Ele manda, mas quem provém é a mulher. Ou a mulher que manda, mas quem prover é o homem. Existe uma colaboração de providência em relação aos dois, porém, quem manda é a mulher, quem manda é o homem. Ou, no caso, quem provém é o governo, o pai e a mãe não mandam em nada, são apenas os progenitores, os valores familiares tendem a zero. Então, interessante aqui é você começar a estruturar, caso você ache interessante, essas funções.
onde é colocado dentro da sociedade que o primeiro filho é responsável em sustentar a família pós-morte dos pais, ou no caso da velhice. O segundo filho é responsável em gerar riqueza fora da família, e o terceiro filho tem a função de expandir a família. Ou seja, obrigatoriamente, cada casal precisa ter três filhotes, sendo que o primeiro vai cuidar dos mais velhos, dos pais quando chegar no momento, o outro vai para a sociedade, vai trabalhar e não tem poder nenhum de gerar filhotes, e o último tem a função de gerar filhotes a partir dessa linhagem. Então você está construindo uma função social a partir desses três filhotes que foi colocado. Indiferentemente se for homem, indiferentemente se for mulher, mas já existia essa função. Ou no caso, o primeiro filho é obrigado a trabalhar, o segundo filho é obrigado a trabalhar e o terceiro filho é obrigado a cuidar da casa. Então você pode ir construindo diversos fatores de poderio em relação às funções, ou simplesmente uma função indiferentemente ao poderio. Interessante de construção dessa família, desse arcabouço familiar, é esse ponto. E o mais interessante é que todos os fatores que eu estou falando podem muito bem ser homoafetivos ou heterossexuais, indiferentemente do fator, até mesmo indiferentemente da fisiologia. Se por acaso está fazendo valor familiar dentro de uma cultura ou de uma raça que você criou do zero, uma criatura que você criou do zero, onde não existe essa ideia de macho e fêmea, porque a espécie ela é, no caso, hermafrodita, perfeito. Você não está definindo uma questão de sexualidade, mas sim talvez de posicionamento social. Eu vou pegar o papel que chamamos de pai, um papel que chamamos de mãe, um papel que chamamos de filho. Então você pode criar tudo isso porque dentro de um mundo fantástico, até mesmo de uma cultura extraterrestre, extraplanar, existe essa diferença que não convém com a nossa sociedade ou não convém com as nossas ideologias. Da mesma forma que o cavalo marinho, quem fica grávido é, no caso, o macho, você pode colocar que dentro da sociedade quem vai parir é o homem. Então você pode criar diversas relações de poderio, diversas relações de função, diversas relações de tamanho e hierarquia, de acordo também com os fatores fisiológicos, caso você queira fazer uma criatura diferenciada e a proposta da sua narrativa é em cima dessa criatura diferenciada. Então aqui nesse aspecto da definição do formato da sua família, é para você já começar a entender e começar a construir as conexões sociopolíticas, sociais, culturais dentro dos seus fatores. E com isso você começa a estruturar, usando como base anteriormente as pesquisas que você fez de fatores históricos, de fatores sociais, de fatores temporais, de fatores geográficos, a partir das filosofias e ideias que você foi estruturando. E a partir dessas fisiologias, dessas filosofias, você vai construindo as etapas do papel de cada um, o tamanho da família, o fator de poderio, a hierarquia relacionada dentro dos fatores que existem dentro da sua família. Agora vamos entrar um pouco mais na parte abstrata da construção dos valores. Anteriormente, a gente pegou a base filosófica, social, religiosa, que a gente vai começar a se pautar. No segundo momento, a gente estipulou a estrutura física da nossa descrição da família. Agora a gente vai pegar um pouco mais uma explicação filosófica dos valores propriamente dito. Agora você vai colocar no papel, em palavras, quais são os valores que aquela família defende. Vamos aproveitar na época que estamos tendo agora das eleições para prefeito e para vereador, onde a gente vê, eu defendo os ideais de família cristã. O que são ideais de família cristã? Então é interessante você ver essas definições e essas ideias e agora vamos colocar dentro da sua família essas definições. No caso, quando falamos de família, falamos de proteção. Ou seja, o valor familiar é o fator da proteção, onde o papel da família é proteger os seus membros. Então você vai ver que qualquer ação interna ou externa que relacione aquela família, que possa quebrar essa ideia de proteção ou fazer o mal para algum membro interno, vai gerar um conflito. Ou no caso, se a ideia é proteger a família, eu vou fazer algo eticamente errado, porque se eu fizer o correto, vai
ter algo, por exemplo, alguém pode querer vir matar a minha família, alguém pode vir aqui tirar satisfação, alguém aqui pode querer vingança. Então, como o objetivo e o valor mais importante da família é proteger a minha família, eu vou fazer o que eu quiser ou o que eu achar interessante a partir desses valores estipulados para a família. Ou no caso, lealdade, onde você pode, a detrimento do bem-estar da família, porque o mais importante é lealdade para com o superior, para com uma filosofia, para com uma religião. Então, aquela família defende o valor da lealdade em cima de algum propósito. É uma lealdade em cima da sua honra? É uma lealdade em cima das suas palavras? É a lealdade em cima de uma entidade? É a lealdade em cima de um governante? É a lealdade em cima de uma ideologia? Então, interessante aqui, quando a gente vai agora deixar mais obscuro, abstrato as suas ideias, é que mesmo que seja abstrato e obscuro, você vai pôr no papel, porque isso será os fatores motivacionais para as ações dos personagens de acordo com as funções e hierarquias que você estipulou. Se por acaso a função do pai, juntamente com o filho ou a filha mais velha, tem como objetivo a proteção familiar, esses dois personagens vão ser construídos para que essa narrativa mostre essa situação. Da mesma forma que o segundo filho, ele tem o objetivo de sair da casa como função primordial do seu papel familiar e proteger a sua família, ele manda dinheiro, ele manda guardas, ele manda informações. No caso, o terceiro filho, que tem como objetivo gerar uma nova família, ele vai abstrair a ideia da família original, porque agora ele vai proteger a família nova que ele está criando. Então, o interessante aqui é você ver quais são agora os papéis de valores que você vai pôr naquela família. É lealdade? É proteção? É o quê? Independência? É liberdade? É emoção? Quais são as palavras, os valores que você vai estipular? Não precisa necessariamente entrar no ponto da filosofia e da interpretação por trás daquele valor, mas é interessante você estipular quais são os valores. Agora vai colocar as palavras. Nossa, Rafa, então não era só ter feito isso? Você pode simplesmente pegar dentro de uma família tradicional, se você não pretende mudar meio que a estrutura familiar tradicional, e apenas ir direto para os valores. Estou colocando todos os outros passos anteriormente para você criar algo mais autoral, mas não impede necessariamente de você fazer algo mais pontual seu, onde tem aquilo daquele ponto e aquele outro. Então o objetivo aqui é deixar o mais completo e você, dentro das suas necessidades, vai cortando as etapas que você achar que não é interessante. Então aqui você vai estipular então os valores, colocar as palavras-chave que você acha que é interessante para colocar se vai ser A, se vai B, ou C, ou D, ou qualquer outro valor, interpretativo ou não, porque isso vai mover as funções e as ações, as motivações, os pensamentos dos personagens e, por consequência, toda a estrutura narrativa que vai gerar em cima do personagem A, B, C, D ou do protagonista. Agora vamos entrar na parte narrativa da construção dos valores familiares, que é o quesito dos arcos de personagem, as contradições e os choques de personagem. Aqui agora, como você já estipulou mais ou menos os valores por cima da sua família, agora você vai criar os personagens que podem ou não entrar em choque com aquilo. Obviamente, se você vai construir simplesmente um arco de personagem, você vai utilizar essa etapa. Mas se por acaso você acha que não necessariamente, tanto que isso é apenas a motivação para o meu personagem sair de casa, ok, já deu, bola pra frente e agora segue o baile. Mas é aquilo, vou fazer agora um arco de redenção, um arco de ascensão, um arco de queda, um arco de volta, onde eu vou colocar novamente o meu personagem contra a sociedade, porque esse é o grande conflito, e é quebrar as amarras referente a essa contradição da minha ideia de valores com algo que a minha família ou a sociedade está impondo que eu tenha, perfeito. Agora aqui é como você já estipulou as propostas que você tem para a construção dos valores da família, você vai agora construir os personagens imaginando os papéis e a hierarquia que você estipulou para um valor familiar e qual vai ser a quebra. No caso, a quebra para o primeiro filho, que vai ter que cuidar dos pais, eu não quero cuidar dos pais, eu quero sair para o mundo, quebrando esse paradigma. Eu quero, na verdade, cuidar dos meus pais, mas como eu sou o filho mais novo, eu preciso criar a minha nova família, mas eu não quero criar uma nova família. Ou no caso, eu amo muito os meus pais, eu quero cuidar, mas eu sou do meio e eu preciso
Sair trabalhar porque essa é minha função como filho do meio. Ou eu quero criar uma nova família, mas eu não posso porque eu sou o filho do meio. Então o interessante aqui é você estipulou anteriormente os conflitos que você quer, agora quais são os personagens e as propostas que você vai fazer para quebrar esses paradigmas. Criar essa contradição narrativa com o objetivo de fazer algo acontecer. E, obviamente, para ter todo o arco narrativo, da mesma forma que o personagem pode ter os seus arcos, a família pode ter o seu arco. Ou seja, quais serão as evoluções de valores morais familiares que a família pode ter? É muito legal onde você coloca a família tendo o seu arco como um todo. O pai tem o seu arco, a mãe tem o seu arco, os filhos possuem os arcos, mas no caso a família possui um arco narrativo onde o pai existe uma modificação, a mãe tem uma modificação, e com isso você reestrutura aquela família como um arco de ascensão dela, onde tem a transformação ideológica da ideia do pai, a transformação ideológica da ideia da mãe, a estrutura ideológica dos valores internos daquela família ou a reinterpretação daquilo. Antes a gente colocou que a ideia era uma proteção. A proteção da família é o mais importante. Mas qual que é a interpretação daquilo? Não importa, a minha família tem que ser saudável mesmo que eu mate outra pessoa? Ou a proteção também revela o caráter? Ou seja, eu vou proteger a minha família em detrimento da minha saúde para proteger aquilo que é importante. Então, interessante aqui agora é você construir quais são as interpretações possíveis para a construção e evolução daquela família. Você estipulou os valores, colocou quais são os possíveis personagens que vão quebrar essa ideologia. Agora vamos ver qual vai ser a construção. Rafa, eu não pretendo muito criar uma narrativa onde exista essa evolução temporal, ideológica, transformativa da família. Eu quero que seja algo estagnado, porque aquilo é apenas a motivação para eu sair do local comum e ter o meu arco de personagem, ter a minha jornada do herói. Perfeito. Corta a parte fora. Mas se por acaso um dia você se sentir à vontade e querer fazer uma narrativa, seja um RPG, seja um quadrinho, uma ilustração ou uma história, um conto, onde o grande ponto principal é o arco narrativo familiar, temos aqui um episódio bonitinho para transformar apenas que era um pequeno iceberg agora no pico de uma montanha, deixando muito claro, porque esse é o arco narrativo, essa é a proposta, esse é o conflito, transformando algo que muitas vezes é pequeno, onde poderia ser simplesmente uma conformação de personagem, mas não, é algo que além de mostrar o personagem, mostra os conflitos internos que uma sociedade gera em cima do arco familiar que você estruturou. Então, pessoal, esse aqui foi o meu vídeo, novamente, aqueles vídeos gigantescos do Rafa, onde eu empolgo pra caramba, mas a ideia é deixar aqui para vocês o máximo de informação. Mesmo que o meu canal fique pequenininho ou não tenha muitas views, eu quero ter certeza que esse canal será uma biblioteca para qualquer momento que você achar assim, puxa, bem que eu queria fazer tal coisa. Tem um vídeo no Craftando Mundos. Então, se você chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários. Qual é alguma outra coisa que você gostaria que eu trouxesse, que eu explicasse para vocês? Ah, eu queria que você falasse um pouco sobre a filosofia transcendental do ser, porque eu queria trabalhar essa filosofia dentro do meu mundo fantástico. Perfeito! Vou pesquisar, vou aprender sobre a filosofia transcendental da existência e, obviamente, trago um vídeo explicando e trazendo algumas propostas de construção de personagens e de enredo utilizando essa proposta. Ou caso você ache mais interessante, tem lá o meu Discord também que você pode mandar as suas sugestões. Tem uma abinha lá só com temas sugeridos, onde eu vou pegando e vendo quais são as ações mais interessantes, porque esse canal foi feito para vocês, para que vocês possam construir o que vocês quiserem, porque o world building tem que ser para todo mundo. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!